Estamos de volta com o Metrópole Debate, com mais informações para você, telespectador, telespectadora, sobre benefícios previdenciários. Um ouvinte, um telespectador que nos manda a pergunta e que não quis se identificar, faz o seguinte questionamento. Um homem que sofre de imunodeficiência tem o direito de se aposentar com 15 anos de contribuição ao INSS, professor Paulo Bacelar? Olha, quem tem a doença da AIDS, ele tem uma doença. Não quer dizer que ele está incapacitado para o trabalho. O que dá direito a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, é a incapacidade para o trabalho gerado pela doença. Se ele só tem a doença e não está incapaz, ele não terá direito a nenhum benefício da Previdência. Agora, 15 anos de contribuição é para qualquer pessoa que tenha idade. Homem, 65 anos, mulher, 60 anos, irá se aposentar com 15 anos de contribuição. Essa é a aposentadoria por idade. Agora, a aposentadoria mesmo, para quem tem AIDS, é para quem está incapaz para o trabalho, não somente por ter a doença. Clotilde Souza, Pajuçara, município de Maracanaú. Contribuí por 12 anos e 8 meses com a carteira assinada e continuo pagando para completar os 15 anos. Sou de 1954, dia 31 de dezembro. Quando completar 59 anos, poderei dar entrada na aposentadoria? Não, ainda não. Somente sendo mulher, somente poderá dar entrada na aposentadoria se tiver implementado as duas condições. 15 anos de contribuição com 60 anos de idade. Somente com 60 anos a senhora poderá dar entrada na aposentadoria. Ou seja, dona Clotilde Souza, pelos cálculos, no dia 1º de janeiro de 2015, porque ela completará 60 anos no dia 31 de dezembro de 2014. Francisco Soares, Conjunto Ceará. Sou viúvo e recebo a aposentadoria da esposa. Vivo maritalmente com outra pessoa. Se casar, corro o risco de perder esse benefício? Não. Depende, Luciano. Se a pensão que ele recebe, não deve ser. Porque a pensão que ele recebe, se fosse anterior a 91, quem recebe pensão anterior a 91, baseado ainda na lei orgânica da Previdência Social de 1960, perderia a pensão. Mas no caso, como ele é homem, se ele é homem, com certeza a pensão dele é depois da Constituição de 88. Porque antes da lei de 91, que é a lei 8.213 de 91, que é a lei de benefícios, o homem não tinha direito à pensão, somente se ele fosse inválido. O homem sofria já há muito tempo na mão da Previdência, né? A partir de 88, com a Constituição, homem e mulher passou a ter os mesmos direitos e o homem tem direito também à pensão. Então, se ele tem uma pensão, é porque é depois de 88, depois da lei de 91. Então, ele pode casar tranquilamente, sem problema, que não vai perder a pensão dele. Telespectador que não quis se identificar, tenho 29 anos e 6 meses de contribuição e 54 de idade. 54 anos de idade, tenho que esperar completar os 60 anos e me aposentar pelas contribuições? A pergunta de uma telespectadora. Porque ela ainda não implementou a condição de 30 anos de contribuição. Se ela tivesse já 30 anos, aí não precisaria esperar a idade. Então, mas quando você chegar a 60 anos de idade, você vai poder ter direito já à sua aposentadoria, somente por idade. Dona Marlúcia Miranda, Jurema, município de Caucaia. Meu esposo trabalhou de carteira. Quando o aposentaram, foi por idade. Temos uma filha e caso ele venha a falecer, a filha receberá a pensão, professor Paulo Bacelar? Os filhos só recebem pensão até os 21 anos de idade, exceto se ela for inválida. Se ela tiver uma invalidez anterior aos 21 anos de idade, ela poderá ter direito à pensão em qualquer momento que ele falecer. Carlos André de Caucaia. Trabalho em uma empresa há 3 anos. Quando entrei, era perfeito de saúde. Hoje tenho glaucoma avançado. Se der entrada no auxílio doença do INSS, nesse caso, seria como acidente de trabalho ou auxílio doença? Vai depender do nexo técnico epidemiológico. Quer dizer isso? É o nexo, é a ligação da sua doença com a sua atividade da sua empresa. Se, por exemplo, você trabalha com a vista, né? Fazendo observações e tudo, e teve o glaucoma por causa do seu trabalho, o médico perito do INSS pode ver que tem um nexo, uma ligação entre a sua doença e a sua atividade, poderá aposentar por acidente de trabalho, sim. Mais perguntas dos nossos telespectadores. Paulo Henrique de Pacajus. Uma pessoa que trabalha há 11 anos em uma empresa metalúrgica sem carteira assinada tem direito de requerer a assinatura retroativa? Com certeza, a legislação trabalhista ela protege o trabalhador, mesmo que ele não tenha assinado a carteira, ele vai ter direito a todos os benefícios das verbas trabalhistas.
mas tem que ajuizar uma reclamatória trabalhista para que seja reconhecido isso judicialmente. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, eu entendi a pergunta no seguinte aspecto. Ele quer saber, o telespectador Paulo Henrique, se tem direito a assinar a carteira de forma retroativa. É isso, ele reconhece o vínculo e o juiz obriga a empresa a assinar a carteira retroativamente. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, os direitos trabalhistas não estão vinculados exclusivamente aos últimos 5 anos de reclamações? Ele perderia o período de 5 anos para trás do ajuizamento da ação, só teria direito às verbas anteriores a 5 anos contados do ajuizamento da ação. Ou seja... Agora, por exemplo, o FGTS é 30 anos a prescrição. Então ele teria direito a todo o FGTS do período completo. Agora as outras verbas somente retroagidas a 5 anos atrás da data do ajuizamento da ação. O Washington Luiz, nome de ex-presidente da República, ele está em Fortaleza e pergunta: comecei a trabalhar numa empresa e com 6 meses ao levantar um peso, adquiri um problema de coluna. Entrei pelo INSS e estou há 1 ano e 6 meses. Fui cortado agora, mas a médica disse que não tenho como retornar. Hoje estou parado e desamparado pela empresa e também pelo INSS. O que posso fazer? Com 2 anos de carteira assinada, posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Poder pode. A aposentadoria ela tem uma carência de 1 ano. E se for acidente, não tem carência. Basta que você tenha um acidente com 1 mês de trabalho, você tem direito à aposentadoria. Agora, judicialmente, a justiça tem entendido que quem deve pagar os salários do empregado é a empresa. No caso, se o INSS já reconhece que você tem condições de trabalho, a empresa seria obrigada a te colocar em alguma atividade que você pudesse fazer. Se ela não fez isso, ela tem a obrigação de pagar os salários no período que você ficou parado. Agora, reconhecido o problema de saúde, ele pode, junto ao INSS, solicitar a aposentadoria ou terá que ir à justiça? Pois é, ele tem que saber da verdade. Se ele entende que realmente ele não tem condições de trabalho e a empresa está certa em não recebê-lo, ele poderá ajuizar uma ação contra o INSS, na Justiça Federal, para que o INSS reintegre aquele benefício que foi cortado. Ele vai entrar desculpem, falei Justiça Federal, mas é na Justiça Comum. Porque se for acidente de trabalho, a justiça competente para ajuizamento de ação contra o INSS é na Justiça Estadual Comum, ele teria que entrar contra o INSS. Agora, vai depender da condição dele. Se ele se sente em condições e a empresa que não quer recebê-lo, e a empresa que está dizendo que ele não tem condições, aí ele pode entrar com ação contra a empresa e a empresa terá que pagar todos os seus salários no período que ele tiver parado, inclusive danos morais. Mais uma pergunta agora do telespectador que preferiu não se identificar. Estou afastado pelo INSS, mas minha carteira continua assinada. Mesmo assim, preciso contribuir por fora, professor Paulo Bacelar? Não, se ele está afastado pelo INSS de auxílio, doença, benefício previdenciário, ele voltando a trabalhar, esse tempo que ele ficou de auxílio doença irá contar para a aposentadoria dele e não precisa ele contribuir. Dona Maria Auxiliadora, Planalto Pici, em 2009 me aposentei no mês de setembro. Em janeiro de 2010 transferi o FGTS para minha poupança e continuei trabalhando. Agora saí da empresa e descobri que não tinha mais nada de FGTS após a aposentadoria. Só constava R$ 70. Isso está certo ou errado? Não, se ele continuou trabalhando, a empresa é obrigada a recolher o FGTS. Ela pode entrar com ação trabalhista contra a empresa para que ela faça os depósitos do FGTS do período. Mas nesse caso ela diz que após a aposentadoria que manteve o depósito em conta e depois desapareceu esse dinheiro. Ela quando se aposentou, ela sacou aquele saldo que estava lá anterior à aposentadoria dela. A partir do momento que ela continuou trabalhando, era para a empresa continuar depositando e ela não deve ter feito isso. Você está acompanhando a TV Metrópole pelo canal 26, o Metrópole Debate. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Metrópole Debate, discutindo com você os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras a caminho da aposentadoria.